Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético, e por ser eclético eu abordo vários assuntos, entre estes assuntos, eletrônica. Eu fui, não sou mais, não exerço mais técnico em consertos de aparelhos eletrônicos durante 43 anos. Parei em janeiro de 2017. E eu costumo sempre relembrar isso. A eletrônica de hoje é muito diferente da eletrônica de antigamente. Lá você podia dessoldar manualmente os componentes com ferro de soldar. Hoje os componentes são montagens de superfície, soprador térmico, você precisa não é de ferro de soldar, e de outras técnicas para você substituir componentes. Por exemplo, eu estou aqui com uma placa de vídeo minha que pifou de entrada, e temos aqui vou mostrar de mais perto, 1, 2, 3, 4 chips de memória. As soldas são por baixo. Como é que isso é soldado? Eu não faço a menor ideia. Tem modo de substituir essa memória depois de você identificar que é a memória o problema? Provavelmente sim, mas eu desconheço. Não significa que porque eu desconheço que não exista. Ok? Mas esta eletrônica não é a mesma eletrônica, por exemplo, de uma plaquinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, todo empoeirado ali em cima, tem um amplificador, tá? Isso aqui não é estéreo, não. Tem um amplificador em ponte, como eles chamam, na verdade seria estereofônico, mas em ponte, montado com as peças que eu mesmo montei usando os próprios contatos da peça, sem circuito impresso. Vou mostrar mais perto para vocês. Então nós temos aqui com a plaquinha, como eu mostrei aí para vocês. Aqui é a placa de vídeo. Estourou até componentes aqui. Então, como é que você vai, por exemplo, tocar, como eu estava falando, essas memórias aqui? 1, 2, 3 e 4. Aí alguém vai dizer, molezinha, André. Bom, eu não sei como se troca. Tem jeito? Talvez tenha, não sei. Agora, que é molezinha? Não creio que seja, não. Esse aqui é o chip, por exemplo, aqui da NVIDIA. Rollerball, uma coisa assim. Tem que ter o equipamento para você remover ele daqui e substituir ele. Entende? Aqui temos os circuitos integrados de potência aqui que vão alimentar a placa. Tem que saber identificar. Dificilmente você vai só pegar um multímetro digital, colocar aqui e identificar medindo. Dificilmente. Eu vi, por exemplo, um rapazinho que ele usava uma câmera infravermelho para identificar qual dos componentes estava sobreaquecendo e assim ele poder identificar. Interessantíssima a técnica utilizada por ele. Mas vem a pergunta: vale a pena? Eu fiz uma live e uma pessoa me fez a pergunta: vale a pena eletrônica hoje em dia? Eu digo, para consertar em casa? Na minha opinião, não. Uma placa dessa daqui, essa placa tem 8 anos de funcionamento. Aí eu levo para um cara para consertar essa placa, ele vai me pedir R$350, 400. Para uma placa de 8 anos de idade. Eu não faria isso, eu não pagaria. Eu não pagaria. Mas pode ser que haja pessoas que paguem, eu não pagaria. Porque tem 8 anos de uso. Entenda bem, todo o componente aqui foi desgastado por igual. Aí ele vai e troca um chip de memória, por exemplo, e os outros componentes? Isso é igual pneu de carro, você não troca um pneu de carro, você troca os 4. Porque se você trocar um pneu só, botar um pneu novo e o resto vai furar, até estragando um por um e você ter que substituir todos eles. E o próprio carro em si não vai ficar estável, com apenas um pneu novo, com os frisos novos e os outros careca. Não vai funcionar. Então, na minha opinião, isso aqui já era. Mas eu só coloquei aqui pelo componente. Agora vamos mostrar isso aqui. Bom, aqui como vocês estão vendo, são componentes que eu soldei direto. Isso aqui você pode substituir ou numa placa de circuito impresso, que eu vou pegar ali uma outra placa para mostrar para vocês. Temos, por exemplo, essa placa daqui que foi daquela lâmpada que estragou. São componentes grandes, nada aqui de montagem de superfície. Componentes que realmente você, com um ferro de soldar, um simples ferro de soldar, você pode trocá-lo. Por exemplo, eu removi os 2 transistores que tinham aqui e substituí na placa da iluminação que eu estou utilizando agora. Lembra? Teve uma live dessa que eu mostrei que
a minha lâmpada fluorescente, o reator de partida rápida, pifou os transistores. Eu substituí e aproveitei componentes daqui. Esses são componentes físicos que realmente você vai trocar facilmente com ferro de soldar e um sugador de solda. Então há uma diferença muito grande entre essa eletrônica aqui, que é do meu tempo, e essa eletrônica aqui. Essa é para os mais jovens, mas tem que ter a pergunta: vale a pena você aprender essa eletrônica para consertar placa de computador, por exemplo? Tem futuro? Você tem futuro consertando aquilo ali? Quando você aprende eletrônica, né, para consertar placas de uma empresa, você é empregado daquela empresa, aquela empresa vai te dar todas as ferramentas, a placa para substituição, é outra história. Ela vai te dar todo o ferramental necessário para você consertar os equipamentos eletrônicos que certamente irão pifar. Eu acredito até que hoje em dia pouco se conserta, mas se troca as placas para não perder tempo. Né? É aquilo que eu falei. Você tem um equipamento que está funcionando ali há 2, 3 anos direto. Aí ele pifou agora, tá? Aí você olha, é um capacitor. Aí você vai trocar o capacitor. Aí você trocou aquele capacitor. Aí daqui a 6 meses pifa um outro capacitor. Aí você troca. Daqui a 6 meses pifa um outro. Para o empresário, dono da empresa, dependendo do tempo que a máquina ficar parada, não vai interessar esse tipo de conserto. Ele vai querer que o cara troque logo a placa toda. Pelo menos isso faz sentido para mim. Então, gente, eletrônica de hoje é diferente, tá? Essa eletrônica aqui, desta placa daqui, esquece que eu não vou mostrar para vocês, porque nem eu mesmo tenho acesso e não estou interessado, tá? Agora, esses componentezinhos aqui ainda vendem, tá? Você ainda pode saber resolver, por exemplo, isso aqui. Isso aqui foi da minha lâmpada de estúdio, que caiu e quebrou, eu guardei a placa. Quando este reator, né, reator eletrônico, pifou, que eu olhei, quando eu vi que ele usava o mesmo sistema que esse daqui, 2 transistores, deve ser FET ou MOSFET, eu falei, capaz disso aqui fazer funcionar ali. Por quê? Porque isso aqui era para uma lâmpada de 150 watts. Ali é só 20, tirei, botei lá e está funcionando. Tá aí, a luminosidade que você está me vendo aqui vem da placa que eu consertei. Então, o meu conhecimento e uma analogia, né? Eu olhei para cá, olhei para lá, eu falei, esse circuito é o mesmo. E arrisquei. Eu podia ter colocado lá e cabum, ter torrado tudo, mas não fez isso. Troquei os 2 transistores e uma resistência que era utilizada como tipo um fusível de proteção. Tá aí funcionando. Então, gente, a eletrônica, tá, de hoje é outra história. Não vou te desanimar, mas eu digo, respondendo a pergunta, vale a pena estudar para entender o sistema básico e você trabalhar numa empresa que ela vai te dar todos os ferramental. Agora, realmente você tem que saber usar um ferro de soldar, provavelmente, saber usar um multímetro, saber usar um amperímetro. E hoje em dia não é difícil de se adquirir um amperímetro e um multímetro para você aprender a utilizar. Né? É fácil, não é difícil. Antigamente era para pouquíssimos comprar esse tipo de equipamento. Hoje não é fácil. É muito fácil de adquirir. Você pega um cartão, passa ali, você traz o ferramental todo já. Traz o ferramental todo para você começar a estudar. Agora você pode pegar um radinho de pilha, que nós vamos utilizá-lo aqui, tá? Nos vários vídeos que irei fazer, para pegar um pouquinho de experiência. Lembrando que tudo que eu irei mostrar aqui, como eu falei, é do tipo desse daqui, que você solda, que você pode tirar os componentes com ferro de soldar. Se não precisar de um soprador térmico ou outro tipo de técnica. É simplesmente um ferro de soldar, ok? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo oficial que eu já tenho uma playlist, né, de eletrônica e eletricidade. Mas eu estou começando a colocar mais vídeos sobre isso, ok? Até o próximo vídeo.